Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade às nossas videoaulas aqui do cursinho Ideia. E hoje a gente vai ver a parte de romantismo, que é a nossa aula 5, e eu sou a professora Lívia Cidrão. E qualquer dúvida, vocês coloquem aí nos comentários, que eu vou tentar resolver o mais rápido possível, ok? Bora lá! Gente, o romantismo é considerado a nossa primeira escola literária da era nacional brasileira, ok? E eu coloquei essas duas pinturas porque a pintura do lado direito, que é a do Delacroix, ela retrata, tipo, o que foi o romantismo, porque vocês estão vendo aí pela interpretação dessa pintura, a gente consegue ver uma mulher segurando armas e ao mesmo tempo segurando a bandeira da França. Que isso retrata a Revolução Francesa, né? Uma grande imagem para a Revolução Francesa, na qual um dos principais legados da Revolução Francesa foi a liberdade, que é o que a gente vai ver bastante no romantismo, porque é a partir do romantismo que o homem vai poder ter a liberdade de externar os seus sentimentos. E é a partir desse externamento dos seus sentimentos que ele vai ver o índio, vai ter o índio como o herói da nação, só que o herói da nação brasileira, ok? Essa parte a gente vai ver ao longo da nossa videoaula aqui. Gente, a introduçãozinha é que o romantismo mais ou menos começou a partir do século XIX, com a vinda da família real aqui pro Brasil. Aí logo com isso teve a vinda da família real, né? Com Dom João VI, Dona Carlota Joaquina. Aí teve a nova capital que passou a ser o Rio de Janeiro por causa da mineração, lá de Minas Gerais, essas coisas. Todo esse contexto, toda essa parte histórica, a gente vai ver que teve uma influência muito grande na produção da obra romântica, ok? E a imagem acima, eu coloquei ela porque ela retrata o sentimentalismo exacerbado que a gente vai ver nas produções românticas. E uma pintura que retratando também a independência do Brasil, porque ela vai ter uma influência também na produção de obras românticas. E outra coisinha que eu queria adicionar é que no romantismo a gente vai ter as obras tanto escritas em prosa quanto escritas em poesias. Só que a gente vai dar mais prioridade para elas na nossa próxima videoaula, ok? E as obras que foram escritas em formato de prosa, elas também são chamadas de romance romântico. A gente vai ver só uma parte introdutóriazinha a respeito delas e na nossa próxima videoaula a gente vai estudar elas mais um pouquinho a fundo. Bora lá! Gente, o contexto histórico, como eu já tinha falado, com a imagem lá do Delacroix, com a pintura, né, da Revolução Francesa, na qual ela deixou legados de igualdade, liberdade e fraternidade. Só que o principal legado que a gente consegue tirar para a produção literária é a liberdade, como eu já falei, porque é a partir dessa liberdade que os autores vão conseguir externar suas opiniões. Logo após isso também teve a chegada da família real, como eu já falei na pintura a seguir, porque foi a partir da família real, né, com Dom João VI, que eles vieram fugidos de Napoleão Bonaparte, porque Napoleão Bonaparte queria invadir Portugal, né, invadiu essas coisas. E a família real, ela trouxe um grande acervo literário, ou seja, tipo, a biblioteca portuguesa veio com a família real. E a gente vai perceber também que a independência do Brasil, em 1822, ela vai ser uma das grandes influenciadoras também no conteúdo da nossa obra romântica. E a gente vai ter a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, na qual ela vai ter um artigo que vai afirmar realmente essa liberdade de expressão que o homem pode ter, tanto a liberdade de expressão como a liberdade como um todo. E a gente vai ver também que tem os valores que vão influenciar, juntamente com esse contexto histórico total, que vão influenciar na produção das obras românticas. E esses valores, a gente tem um novo sentido de vida que está realmente atrelado a esse pensamento do indivíduo como liberto, esse pensamento liberto do indivíduo como um ser que pode escrever sobre tudo, sobre o que quiser, de acordo com a sua visão, ok? Aí, junto a essa liberdade, ele vai ter a livre iniciativa, só que, ao mesmo tempo que ele vai ter essa livre iniciativa de escrever, de externar os seus sentimentos, ele vai ter uma competição, porque vai ter outros autores também fazendo a mesma coisa, certo? Só que a gente vai ter uma parte do individualismo, só que esse individualismo está diretamente relacionado com os sentimentos, o modo como o autor ele vê
à sociedade. E a partir dessa visão, ele vai conseguir externar os seus sentimentos. E a gente vai ter também que vai começar a surgir a extinção dos privilégios, ou seja, tipo assim, a aristocracia ela vai começar a perder o seu lugar e a burguesia vai ascender, vai começar a ascender. E a gente vai ter também o fim das barreiras, que essas barreiras são diretamente relacionadas ao poder tanto econômico quanto um poder aos novos conhecimentos, entende? Tipo assim, aquela pessoa que não tinha condição de ter um poder econômico maior vai começar a ter. E a gente vai ver, vai começar a surgir um novo público leitor, porque muitos brasileiros, né, vão começar a ir para a Europa para estudar e eles vão voltar para o Brasil com novos pensamentos, nova vontade de descobrir coisas novas. E são esses novos pensamentos que vão fazer com que cada vez mais, ao decorrer do nosso tempo, a gente consiga ter escolas literárias com pensamentos diferentes, entende? E as influências, gente. A gente vai ter a influência bastante... Vai ter pensamentos filosóficos, né? E junto a esses pensamentos filosóficos, a gente vai ter os acontecimentos europeus, como eu já falei, a Revolução Francesa, queda da Bastilha, esses fatos. Isso vai fazer com que consiga ter a primeira obra, consiga ter as primeiras produções literárias românticas aqui no Brasil. Aí um pensamento filosófico bastante importante, que teve bastante influência, foi o mito do bom selvagem, do Jean-Jacques Rousseau, na qual ele dá para entender, né, que o homem, ele é puro, porém foi a chegada dos europeus, né, que fez com que o homem, no caso o índio, que a gente consegue tirar aqui para o meio brasileiro, né, que fez com que o índio modificasse, tipo, fosse corrompido. Ou seja, teve esse choque cultural. E na Alemanha, com o movimento Ímpeto e Tempestade, a gente vai poder tirar que teve uns autores alemães, né, que eles escreviam valorizando bastante a sua nacionalidade, ou seja, nacionalidade alemã e a cultura alemã. Também na Alemanha a gente vai ter essa obra que é O Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe, na qual o enredo principal da obra é que o casal não podia ficar junto. E a única solução que eles veem para isso é a morte. E muitas pessoas lá na Alemanha começaram a suicidar, para vocês verem o quão grande foi a influência dessa obra na sociedade alemã, certo? Aí as características do romantismo. A gente vai ter um individualismo e um subjetivismo, na qual esse subjetivismo, o autor, como eu já falei, vai poder externar os seus sentimentalismo, e é um sentimentalismo altamente exacerbado. E a gente vai ter também um culto à natureza, só que a gente tem que lembrar que não vai ser, esse culto à natureza não vai ser parecido com o culto da natureza do arcadismo, ok? Nesse culto à natureza, no período do romantismo, bastante relacionado com a importância que a terra, que a nação brasileira, vai ter para o escritor. Só que ao mesmo tempo que o escritor vai cultuar muito a sua natureza, ele vai ter também essa forma de evasão. O que é essa forma de evasão? Vai ser o modo como eles vão sair da realidade, sair do presente. E vai ser bastante visto os sonhos e as fantasias como modos de evasão, na qual, nos sonhos, tipo assim, principalmente quando eles vão sair da realidade, né, aí eles vão retomar bastante a sua infância, fantasias, coisas que poderiam ter acontecido, só que não aconteceu. Aí, junto a essa volta da sua infância, está diretamente atrelada ao culto ao passado. Como a gente vai ver que na segunda geração do romantismo, a gente vai começar a perceber que muitos autores vão cultar muito o passado, porque muitos deles vão estar morrendo, né, de tuberculose, que era a doença do século, e eles vão dar mais importância ao seu passado, justamente porque estão prestes a morrer. E como eu falei novamente, uma das coisas bastante importantes que o autor romântico vai ter vai ser essa liberdade artística, ou seja, essa liberdade de externar todos os seus sentimentos, esses sentimentos atrelados à parte artística, ok? E duas coisas bastante importantes, duas características bastante importantes do romantismo que a gente vai ver é o nacionalismo é exacerbado
E o indianismo é tanto, tipo assim, relacionado ao nacionalismo, vai ser no período romântico, tipo, no século XIX, que vai surgir o hino nacional. E o indianismo, eles vão atrelar, vão ter um índio como o herói. Uma coisa também que fez com que o índio se tornasse o herói brasileiro foi porque no Brasil a gente não teve o trovadorismo, né, com aqueles cavaleiros e tal, o trovador, essas coisas. No indianismo a gente vai ter o índio como o nosso herói, só que o índio não vai ser um índio totalmente 100% índio mesmo, vai ser um índio com características físicas europeias, entende? Aí aqui a produção literária, como eu já falei pra vocês, o romantismo, né? A gente vai ter o romance romântico, que vai ser as produções literárias escritas em forma de prosa e as poesias. Aí o romance romântico escrito em formato de prosa, a gente vai ter como exemplo Escrava Isaura, Lucília, o Cabeleira e vários outros exemplos que a gente vai desmiuçar um pouco mais na nossa próxima videoaula, certo? E nas poesias, a gente vai ter a primeira geração, a segunda e a terceira geração. Aí na primeira geração, ela também pode receber o nome de nacionalista / indianista, na qual a gente vai ter uma idealização da nação e do índio, tá? Bastante relacionado ao indianismo. Aí a gente vai ter uma exaltação à natureza e ao Brasil. Um autor assim que eu considero bastante, e eu coloquei até como exemplo aqui, é o Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Na segunda geração, como eu falei pra vocês, ela também pode ser chamada de mal do século, por causa que muitos autores morreram muito novos e tal, tipo, com 20, 21 anos. E essa geração é uma geração conhecida por ser altamente auto-romântica e por ser bastante emocionalista, certo? E a gente vai ter autor como Casimiro, vai ter um autor de exemplo, que eu coloquei aqui, Casimiro de Abreu. Na terceira geração, ela também pode receber o nome de terceira geração, né? Ou então a geração social / liberal, que vai começar a surgir termos populares, juntamente com essas questões sociais, e vai ser a terceira geração que vai ser precursora do realismo. Um exemplo de autor foi o Castro Alves. Gente, esses exemplos aqui de autores, eu só coloquei um de cada, só que, claro, né, tem mais autores, e a gente vai ver um pouco mais sobre eles e a vida deles na nossa próxima videoaula, porque essa videoaula aqui é mais uma introduçãozinha do romantismo, certo? Aí vamos para os exercícios, né? O indianismo de nossos poetas românticos é uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva, o índio como elemento da futura raça brasileira. Uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva? Não, gente, não é toda a sua realidade objetiva, não. Então, esse item a gente já descarta. O item B, um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação. Não é um meio de reconstruir o grave perigo, não. Porque eles tentavam exaltar cada vez mais o índio. O item C, um modelo francês seguido no Brasil, uma necessidade de exotismo que em nada difere do modelo europeu. Isso é errado, não é essa necessidade de exotismo, que o item que está errado aqui. O item D, um meio de eternizar liricamente a aceitação pelo índio da nova civilização que se instala. Não, uma forma, o item é uma forma de apresentar o índio como motivo estético, ok? Idealização com simpatia e piedade, exatamente, que são características heróicas. Exaltação da bravura também, outra parte do heróico. Do heroísmo e de todas as qualidades morais superiores, exatamente, o item é o verdadeiro. A questão 4 aqui. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. A, aparentemente idealista, foi na realidade o primeiro momento do naturalismo literário? Não. B, cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Não, gente, não cultivou o passado. É tanto que tem como principal palavra, assim, a gente pode dizer, liberdade. Item C, pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Não. Ok que teve essa liberdade, mas não foi uma liberdade totalmente formal. O item D, embora marcados por tendências liberais, aliás, opôs-se ao nacionalismo político. É o item verdadeiro. Vamos ver o item E. Voltada para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico incompatível com a exaltação da pátria. Não se desinteressou-se pelo elemento exótico.
E, no caso, esse elemento exótico seria um índio. Ou seja, ele foi enaltecer cada vez mais a figura do índio. 10. O romance é um gênero literário que veio a se desenvolver no século XIX, como a gente falou, né? Retratando, sobretudo, o mundo burguês, porque a gente viu que a aristocracia começou a perder poder e a burguesia começou a ter esse poder. Era muito comum publicar-se em partes nos jornais na forma de... Aí, acho que aqui é onde vai ficar a dúvida para vocês. Foi na forma de conto, folhetim ou de crônica? Foi na forma de folhetim, gente. E os folhetins eram publicações ou diárias ou então semanais de capítulos das obras, entende? Ou seja, então o item verdadeiro é o item D. E o nosso gabarito tá aqui, ó. F2 é P4D e P10D. Gente, a numeração aqui das questões, ela está de acordo com a apostila do PESPAL, certo? Do cursinho Ideia. Outra coisa, galera, por favor, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, compartilhem e lembre-se, uma ideia pode mudar o mundo. Tchau, tchau e até a nossa próxima videoaula.